Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, uns relatos de André Luiz. E na última semana a gente estava vendo sobre o capítulo 3, que é a oração coletiva. Um momento em que André Luiz, lembrando que ele havia sido já resgatado ali para o nosso lar, ele fala sobre o sol, que ele estava vendo em nosso lar, e falamos que é o mesmo sol que banha aqui a terra, que ilumina a terra, é o mesmo sol de nosso lar, já que nosso lar está ali bem próximo à terra, sobre a cidade do Rio de Janeiro, não é? E aí ele diz aqui: a essa altura me serviram um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se um remédio salutar, saudável. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam meu espírito. Então vejam que André Luiz aqui ele recebe que ele chama de caldo reconfortante. A gente sempre vai voltar naquele ponto de por que ele precisava tomar uma sopa, Poxa, ele já tinha desencarnado, ele não estava mais com o corpo. A gente sempre vai lembrar que ele estava próximo à Terra. Ele ainda era um espírito ali, bastante ligado ali à matéria, Não foi um espírito que cultivou ali os valores espirituais, como poderia, como deveria. Então ele como tantos e tantos que estão em nosso lar, ainda necessitam de um alimento que se aproxime um pouco do que tinha na terra. Então um caldo reconfortante, ou seja, era uma sopa ali que a gente pode deduzir, só que com elementos muito mais sutis, muito mais leves, uma sopa ali banhada de fluidos ali, restauradores, regeneradores. Então, os espíritos em nosso lar, a sua grande maioria, ainda precisam da água, ainda precisam da comida. Aqui já falamos em ocasiões anteriores, os espíritos mais elevados, eles não precisam disso. Em nosso lar mesmo, há alguns espíritos, sobretudo ali os ministros, os orientadores, que eles poderiam se alimentar da própria atmosfera ali local. Talvez não seja a palavra atmosfera, mas trazendo aqui na Terra, é como se a gente se alimentasse pelo oxigênio ali que nós respiramos, Então esses espíritos mais evoluídos, mais desmaterializados, já despojados ali do apego à matéria, eles não precisam de uma alimentação tão densa, mas André Luiz precisava, Então lá tem alimentação, sem sombra de dúvida que tem, Então a gente até fica pensando, alguém que desencarnasse numa quarta-feira, poxa, quarta-feira cheguei em nosso lar, de repente não vai ter uma feijoada, não vai ter um bacon, não vai ter, ou seja, vai ter uma alimentação muito mais leve, muito mais sutil, Então André Luiz fala que aquele caldo reconfortante foi revitalizador, foi reanimador. Por quê? Porque ele estava ali saturado, ele estava cheio de fluidos ali saudáveis, salutares, que de fato tinha essa função desse reconforto, de reanimar ali tanto o espírito como o corpo espiritual ali do André Luiz. Mas minha maior emoção, ele continua dizendo, reservava-se para instantes depois. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo-me suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Enquanto a música embalsamava o ambiente,
despedia-se atencioso. Agora fique em paz, voltarei logo após a oração. Então vejam que André Luiz ouviu uma música aqui altamente superior, né? Uma música que trazia para ele um bem-estar intraduzível. E eles falam, de fato, né, que a música celeste é completamente diferente da nossa música aqui na Terra. A gente tem aqui uma pálida ideia do que é essa música no plano espiritual. Então, não por acaso, os trabalhos espirituais, eles têm ali a música, né? Porque a música é das artes a mais sublime, a mais completa. E a música carrega em si vibrações extremamente importantes, extremamente importantes. Ela tem essa capacidade de nos sensibilizar, né? De ali mexer muito com as nossas emoções, né? Não só pela vibração que ela tem aquela questão da memória afetiva da música, que às vezes você ouve uma música, aquilo te transporta para um tempo ali de lembranças, né? Então a música tem essa capacidade de nos ajudar, sobretudo nesse processo de sensibilização do espírito. Então a gente sabe que há espíritos que eventualmente eles têm por estarem tão endurecidos, que eles têm dificuldade em ouvir ali uma palestra, aquilo que está sendo dito, mas quantos não são atraídos até por uma melodia, né? Pela música que toca ali, a música que está ali no ambiente. E há uma infinidade de estudos que mostram a importância da música, né? Até há estudos em pacientes ali com Alzheimer que às vezes já perderam a conexão, o contato com a realidade, mas talvez a única coisa, o único fio que os liga ali a lembranças, que faz ali com que eles recordem, o que eles até reconheçam situações ou pessoas, é a música. Às vezes eles ouvem uma música e eles relacionam aquela música, lembram de momentos, ou às vezes é uma música muito especial para um casal, né? Então a música tem ali, entre tantas e tantas funções, nos ajudar a ler, até em alguns processos de demência, na perda de memória, não é? Então ela pode ser um fio condutor que nos ajuda ali a manter o contato com a realidade, né? Enfim, a música é de extrema importância. Mozart fala em Júpiter, como que é a música em Júpiter, né? Que sabemos que Júpiter é um planeta bem superior à Terra, então ele fala que tudo lá produz música, né? Então o balançar de uma folha, o vento, todos esses movimentos que para nós aqui não damos tanta importância, mas esses movimentos da natureza lá são músicas, são notas musicais, são melodias, enfim, deixando claro o quanto nós ainda estamos distantes dessa música mais sublime, que é essa música dos mundos inferiores. Mas podemos desde já e aos poucos treinando, né, adestrando a nossa sensibilidade, né, procurando ali ouvir boas músicas que nos sensibilizem, né, para que a gente vá gradativamente aprendendo a apreciar as maravilhas que a natureza, mesmo aqui na Terra, já nos oferece, né? É uma pálida ideia do que nos aguarda nesses mundos superiores quando chegarmos lá, né, pelo nosso merecimento, mas desde já nós podemos ir ali apurando a nossa sensibilidade, né, pouco a pouco. Então ele fala que ali a oração, né, que eles fazem é ligada à governadoria. Então é um momento em que todos ali se recolhem e que eles estão ligados à governadoria, né, como se fosse uma central que coordena esse movimento. A gente lembra também, mesmo aqui na Terra, quantos lugares, quantas cidades tem ali às 6 horas da tarde, a hora da Ave Maria do Ângelus, né? Cidades do interior em que se toca o sino. Aparentemente uma coisa simples, mas quantos corações naquele momento se unem, quantos pensamentos se unem em prece, em oração, e essas preces juntas, reunidas, elas têm uma força enorme, né? Uma força muito grande. Então, parece uma coisa simples, mas não. E aqui também, nosso lar, eles têm esses momentos em que eles comungam ali as preces, eles oram, e essa oração coletiva tem muito valor, né?
Ele continua dizendo: olha, aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Isso nos faz pensar que a prece é muito importante, mas a meditação ela é extremamente importante também. Esse silêncio ali interior, mais do que o silêncio exterior, é o silêncio ali da alma, né? Já falamos aqui no estudo sobre que quando uma pessoa faz uma oração, ela está conversando com Deus, mas quando ela medita, ela reflete, ela está se preparando para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Interessante essa alegoria, essa imagem que retrata ali que a gente deve sim sempre fazer a nossa prece, a nossa oração, mas façamos uma reflexão, né, nesse silêncio interior para que a gente possa perceber as intuições ali que nos chegam, né, de espíritos amorosos que tentam nos intuir, que tentam nos esclarecer, que tentam nos estimular. Mas se nós temos esses momentos de reflexão, e às vezes podem ser curtos, mas se a gente se entrega, se a gente coloca ali, né, calmamente, né, às vezes é 1 minuto, mas que esse 1 minuto seja ali desse recolhimento do nosso coração ali e o nosso pensamento, né, não só o nosso pensamento, mas o coração também se ligando ali a Deus, aos espíritos amorosos, para que a gente possa sentir, possa perceber essa bondade nessas mãos amorosas que se estendem de várias direções ali, tentando nos ajudar, né? Ele diz ainda: da abóbada cheia de claridade brilhante pendiam delicadas e flóreas guirlandas, né? Delicadas e flóreas guirlandas, né? Guirlandas floridas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações, né, perguntas ali a mil na cabeça dele, né, que fervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodioso quadro de luz quase férica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Sentado em lugar de destaque, um ancião, um senhor, um idoso ali, coroado de luz, fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de irradiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo com respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio, participando da assembleia entre os que cercavam o velhinho refugente. Então veja que havia um velhinho ali, um ancião, que era ali o coordenador de todo aquele movimento, aquele momento, e ao lado dele 72 outras pessoas, que a gente vai perceber que eram os ministros. E uma dessas pessoas era Clarencio, o ministro Clarencio, aquele mesmo que antes havia resgatado o André Luiz ali das regiões do umbral, não é? E vejam que ele estava vendo isso aqui numa televisão, né? num painel ali, e vamos lembrar que esse livro, há quanto tempo, né? ele foi editado. Estamos aqui olhando qual foi a primeira edição, onde está. Porque aqui já é a 74ª edição. Mas enfim, na próxima semana nós trazemos aqui com detalhes essa edição, mas enfim, faz mais de 80 anos já que esse livro foi editado. Imagina se naquela época
já tinha essa tecnologia do outro lado, né? De uma videoconferência, né? De painéis, de televisores ali altamente sofisticados. Imagina o quanto esse livro, quando foi lançado, o impacto que ele trouxe, não é? E hoje a gente percebe que isso é tudo tão natural, né? Hoje toda a tecnologia que nós temos nos traz ali essa naturalidade que na época foi uma surpresa gigantesca e hoje não, a gente já dispõe aí de tecnologias altamente avançadas, daqui a pouco já teremos aí os carros voadores, enfim, né? Mas olha, 1953 foi ali a primeira edição. Vejam quanto tempo já se passou até hoje, né? Então nessa época não existia aqui na Terra nada parecido com uma televisão smart, com uma videoconferência, né? Mas enfim, o fato é que André Luiz então estava vendo naquela sala, né, impressionado com aquele respeitoso silêncio, né? E Clarencio estava ali naquele grupo. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, ele esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo, André Luiz. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador por meio de audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras, né, os 72 ministros, começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio no círculo dos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam um recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores procedentes talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosótios celestiais, né, flores, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então era uma vibração tão nobre, tão intensa, tão sutil, que essas vibrações elas se traduziam ali em flores que caíam do alto, e a hora que tocavam ali à fronte, elas se desfaziam ali. Se desfaziam, mas ali alimentavam cada um que recebia aquelas flores espirituais, né, de flores pétalas fluídicas, como diz aqui. Isso alimentava espiritualmente a todos que tinham a bênção de recebê-las ali naquele momento. E foi desenhado um coração, como diz aqui, que é fruto o quê? Do pensamento. Então lá, pela vibração, pelo pensamento, eles podem criar, eles podem plasmar imagens, objetos, né? Porque eles detêm ali essa capacidade de manipular os fluidos, de manipular ali os pensamentos que podem se tornar ali imagens ou objetos. Por isso é que se diz aqui que desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Então era criação mental ali desses espíritos que estavam nessa sintonia vibratória. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo. Ele volta para o quarto ali onde estava se recuperando, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operava em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma.
pela primeira vez depois de anos consecutivos de sofrimento, meu pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo de gotas generosas do licor da esperança. Então vejam o quanto aquele momento, o quanto aquela oração coletiva, quanto aquela saída do quarto e perceber ali o poder ali da música, né? O poder daqueles pensamentos ali que se entrelaçavam em harmonias ali, que se traduziam até em pétalas fluídicas, o quanto bem aquilo fez para ele. Então ele diz aqui que era uma taça que estava vazia, que aqui foi enchendo, né, com gotas do licor da esperança. Então, até um convite para nós, né, que tenhamos ali a paciência, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida. Aquilo que falamos de vez em quando, que as coisas boas elas passam, mas as coisas ruins também passam. Então, nesses momentos em que tudo parece acontecer ao mesmo tempo, que tudo parece conspira contra nós, tenhamos aí essa fé, essa confiança, na certeza de que muitas alegrias elas nos aguardam se soubermos perseverar. Mas nós continuamos então na semana que vem, iniciando o capítulo 4, que chama O Médico Espiritual. Que Deus nos ampare e nos fortaleça. Pessoal, só fazendo uma retificação, o livro foi lançado em 1944, tá? Então, 1944. E não 1953, como eu havia dito no transcorrer aí do estudo de hoje, ok? Então isso demonstra ainda mais, né, o quanto tempo faz e a tecnologia que eles já detinham naquela época, imagina hoje, né? Mas já detinham uma tecnologia que só agora nós temos aqui tão claramente disponível.